bem, pessoal? Bom dia a todos e todas. Bem-vindos aí a mais uma aulinha de Fenotran. Vocês me escutam bem aí? Sim, professora. Ok, obrigada. Bom, pessoal, vamos aos nossos informes, né, de hoje. Com relação aos testes de videoaula, então, o teste da videoaula 13, números adimensionais, estará disponível até hoje às 14 horas, e o nosso último teste de videoaula, então, referente à videoaula 18 de radiação, que está no conteúdo assíncrono dessa semana. Então, ele vai estar disponível de hoje às 14 horas até dia 1º do 12 às 14 horas também. Então, até quarta-feira que vem, certo? Então, referente à videoaula de radiação dessa semana. Então, assistam lá a videoaula e aí já dá para responder esse último testezinho aí de videoaula, certo? Pessoal, sobre a prova, então, divulguei a nota para vocês, né? A média da turma ficou em torno de 4,9, 5, se eu não estou enganada, fiquei um pouquinho preocupada. Aproveito aí para dar os parabéns ao Ivaldir, que foi a nossa maior nota da turma, parabéns, é isso aí. Então, é isso que é importante, né? O Ivaldir sempre está presente aí nas aulas síncronas, vem tirar dúvida no aluno. Então, isso é um bom indicativo para conseguir o sucesso na disciplina, certo, pessoal? Então, sigam aí o exemplo. Estou percebendo que hoje a gente já tem um número menor de alunos na aula síncrona, depois da divulgação das notas, isso me preocupa um pouco, né? Porque não dá para desistir, uma hora vai ter que cursar essa disciplina, não é momento de desistir, por mais que o semestre esteja aí bastante apertado. Ok? Então, só alguns comentários gerais, pessoal, que eu percebi. Então, sobre a parte do método das resistências, o que eu percebi de erros que se repetiram? Então, teve gente que considerou uma resistência externa convectiva lá no circuito térmico e não tinha nenhuma informação sobre a convecção externa. Você tinha uma convecção interna e não externa. Então, não podia aparecer lá no circuito térmico. E teve gente também que posicionou a resistência do isolante invertida no circuito térmico. E aí, obviamente, a taxa vai dar diferente. Por quê, pessoal? A taxa do aquecedor, ela era dividida para os dois lados, porque ela estava lá no meio, né, do meu circuito térmico. Então, dividia, certo? Então, eu tinha que fazer a diferença de temperatura dividido pelas resistências referente àquela parte do circuito, certo? Então, o que eu percebi? Erros matemáticos do pessoal que fez a resistência total, somou todas as 4 resistências que a gente tinha lá no denominador e fez a diferença global de temperatura. Isso também não está certo, né? Porque o nosso aquecedor estava no meio do circuito, então a taxa e, portanto, o fluxo de calor, né, ela se dividia Q1 mais Q2 ia dar a taxa do aquecedor. Então, houve esses erros aí de matemática, o erro de entendimento do problema. Da parte teórica, né, que eu pedi, então, para diminuir a potência, né, sem alterar muitos custos de operação, sem alterar as temperaturas. Então, obviamente que ganhou a questão inteira quem falou especialmente para acrescentar mais uma camada de isolante ou aumentar a espessura do isolante. Aumentar a espessura do aço em si, apesar de que a gente sabe que é inversamente proporcional, se aumenta a resistência, né? Se você aumentando a espessura, você diminui a resistência. Então, o aço é um bom condutor, então isso não vai afetar em grande parte, né, a taxa final do aquecedor, certo? Era importante pensar no isolante. A questão do tamanho do forno, se você diminui o forno, você perde capacidade do teu forno aquecer. Então, esse forno industrial tem um tamanho. Então, eu dei alguns pontos, dei pontos parciais, mas é algo que não faz muito sentido físico,
né? O que tinha que pensar era especialmente lá no isolante, certo? Ou mudar o material, né, de aço para condutividade térmica diferente. Isso também é vantajoso, né, do ponto de vista de avaliar a condutividade térmica. Então, isso também vai afetar bastante a taxa, certo, do aquecedor. Então, foi basicamente essas considerações. Com relação, então, ao perfil de temperatura, pessoal. Então, o que eu percebi? Vocês tinham um exercício da lista que era muito parecido para calcular o perfil de temperatura. Então, a temperatura T1 que eu estava pedindo não era conhecida, não era 900 graus. Então, vocês erraram aquela condição de contorno no raio 1, certo? Então, no raio 1, a gente tinha que fazer um balanço de energia, né? Porque o que ele recebia por convecção, perdia por o que ele ganhava por condução, perdia por convecção, certo? Então, tinha que achar a temperatura T1 não era conhecida, então o perfil não poderia ser descrito em função da temperatura T1, certo? Então, na condição de contorno do raio igual a R1, tinha que fazer um balanço de energia, certo? Então, eu vi que algumas pessoas depois fizeram na segunda parte, né, esse balanço de energia, e aí eu considerei também, não tinha problema, então dei alguns pontos. E aí tinha que calcular a temperatura, né? E aí, pessoal, era importante para o teu perfil de temperatura estar correto, a mesma temperatura que você calculava pelo método das resistências, porque dava para calcular, né? Depois que você calculou a taxa, você conseguiria calcular essa temperatura T1. Então, a mesma temperatura calculando pelo método das resistências tinha que dar o mesmo resultado que você calculou para o teu perfil de temperatura, certo? Para você validar o teu perfil de temperatura. Então, foi por esse motivo que lá na letra D, eu pedi para vocês calcularem a temperatura T1 pelos dois métodos, né? Para vocês perceberem que teria que validar esse perfil de temperatura, né? Com o método das resistências, então as respostas teriam que ser a mesma, certo? Então, os erros gerais que eu identifiquei na correção da prova são esses, tiveram outros, né? Então, só lembrando que amanhã a gente tem P-Aluno, quem quiser falar sobre a correção, ver a correção, se inscreve no fórum, né? Que aí a gente conversa um pouquinho sobre as correções detalhadamente, né? Daí eu vou chamar individualmente por ordem de solicitação ali do fórum, né? Eu vou pedir para ir entrando na sala, então fiquem de olho atualizando o fórum, que eu vou chamando, tá? Vocês para ir entrando na sala e a gente fazendo a vista de prova. Ok? Alguma pergunta ou comentário sobre isso? Então, tá bom, pessoal, vamos para a nossa atividade de hoje na aula. Então, a gente ainda vai resolver exercício da aula assíncrona da semana passada, né? Então, a parte de radiação térmica a gente vai resolver na semana que vem. Então, a gente ainda hoje vai tratar de convecção, e ainda, então, convecção forçada, né, que é a troca de calor que existe entre uma superfície e um fluido, que está escoando porque eu tenho algum equipamento externo, algum meio externo, provocando o movimento desse fluido, isso é a convecção forçada, né, e escoamento interno hoje nós vamos resolver, certo? Então, por isso aí na telinha vocês já podem ver o exercício, né? Então eu tenho um duto e eu vou ter um fluido escoando, então, internamente desse duto, e eu vou ter diferença de temperatura entre esse fluido e a superfície do duto, certo? Então, o que é importante aqui, pessoal, para a gente ter sucesso em escoamento interno com convecção? Balanço de energia. É isso. Então, aquelas equações que estavam lá na videoaula, pronta, do ΔTLM, então, não adianta resolver exercício usando essa equação pronta, certo? Que eu não vou considerar. Na prova, eu vou pedir para vocês fazerem o balanço de energia. Então, se não fizer o balanço, usar a equação pronta, só a equação final do balanço, vai perder pontinhos. Por quê, pessoal? O objetivo aqui da nossa aula de fenômenos é que vocês saiam dessa disciplina
sabendo executar os balanços de energia para diferentes problemas. Então, vocês vão chegar lá em análise e simulação, o professor Vilmar vai pedir para vocês resolverem os balanços de energia do começo ao fim, balanço de massa, balanço da espécie química, que depois a gente vê em fenômenos 3. Então, vocês vão precisar fazer o balanço completo, né? Então, a gente precisa sair do nosso curso sabendo fazer balanço de energia com todas essas considerações, certo? Então, o segredo aqui da parte de convecção é saber fazer o balanço de energia. Então, nós vamos resolver este problema executando um balanço de energia, certo? Que é muito simples, não, vocês vão ver, não tem nenhuma dificuldade elevada. Se você entender bem a física do problema, você consegue fazer esse balanço de energia. E também vamos resolver um outro exercício que é de convecção natural. Então, lembrando que a convecção natural é aquela troca de energia que acontece entre uma superfície e um fluido que está em movimento, mas esse movimento do fluido se dá por forças de empuxo, né? Então, a temperatura provoca uma diferença de densidade do fluido, e essa diferença de densidade faz com que o fluido se movimente, com um movimento natural, por isso que se chama convecção natural, certo? E aí a gente vai usar para resolver os problemas de convecção natural, a gente vai precisar utilizar os números adimensionais. Então, quando a gente fala de números adimensionais para convecção natural, então a gente o Nusselt a gente ainda vê, né? Mas a gente precisa trabalhar com alguns outros números adimensionais que levam em consideração essas forças de empuxo, certo? Então, vai aparecer uns números adimensionais diferentes, que considera a gravidade, como, por exemplo, o número de Rayleigh e o número de Grashof, certo? Que são números adimensionais que estão associados à convecção natural. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com esses números adimensionais também ao final da aula de hoje. Com relação às aulas teóricas ainda de escoamento interno e de convecção natural, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, então eu vou partir aqui para a solução do nosso exercício, que é o enunciado simples aí. Nós vamos tirar os nossos dados e vamos resolver desde o começo. Então, ó, água entra em um tubo fino de cobre de 2,5 centímetros de diâmetro interno, de um trocador de calor a 15 graus Celsius. Então, essa é a temperatura de entrada do nosso fluido, que é a água. E lembrando que ele dá o diâmetro interno desse tubo, que é de cobre, certo? A taxa com que esse fluido entra nessa tubulação é de 0,3 quilogramas por segundo. Então, trocador de calor é um equipamento que vocês vão projetar lá em Operações Unitárias 2. Então, vocês vão precisar desse balanço de energia. Então, lá o professor Clayton vai trabalhar com aquela equação do ΔTLM, que apesar de ser uma equação pronta, a origem dela é o balanço de energia que a gente vai fazer hoje. Vocês podem fazer desde o começo o balanço de energia quando chegarem lá em OP2, tá? Então, essa água que entra numa taxa de 0,3 kg por segundo é aquecida pelo lado de fora pela condensação de vapor a 120 graus Celsius. Então, considerando o coeficiente médio de transferência de calor é 800 watts por metro quadrado Kelvin, então esse coeficiente pela unidade aqui a gente consegue identificar que é o nosso H, é o coeficiente convectivo. Determine o comprimento do tubo necessário para aquecer a água até 115 graus Celsius. Dados aqui, a gente tem o CP. Se a gente precisar de mais dados, depois eu passo para vocês também, certo? Então, olha só, a gente tem água entrando aqui nessa tubulação numa taxa de massa de 0,3 quilogramas por segundo.
essa temperatura de entrada, eu não vou usar temperatura TE, não, tá? Porque vocês vão ver depois para não confundir uma coisa. Eu vou considerar T0, ok? Assim, que é a nossa temperatura de entrada, que é 15 graus Celsius. Vai sair, então, a mesma taxa de massa, né? E eu quero aquecer num TL, então, lembrando que eu quero calcular qual é esse comprimento dessa tubulação aqui. Então, lá no final, a temperatura tem que ser de 115 graus Celsius, certo? E aqui fora, pessoal, eu tenho, então, a condensação de vapor que acontece aqui. Então, eu vou considerar, pessoal, nós poderíamos até considerar, inclusive, uma convecção externa, né? E fazer um balanço de energia. Mas, como nós queremos fazer o balanço de energia do fluido interno agora, nós vamos considerar que essa condensação de vapor faz com que essa superfície da tubulação atinja a temperatura do condensado, né? Então, a temperatura da superfície é de 120 graus Celsius. Certo? Então, por isso que eu não quis colocar TE e TS, para não, se alguém quiser usar a temperatura da superfície como TS, não T sup aqui, como eu coloquei, para não confundir as temperaturas da entrada e na saída, certo? Então, por isso que eu coloquei dessa forma aqui. E nós temos como dado aqui o diâmetro dessa tubulação, que é 2,5 centímetros, e o CP do fluido, 4.187 joules por quilograma Kelvin, certo? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Então, o fluido vai receber energia dessa superfície aqui, né? Então, o fluido que está em movimento troca calor com essa superfície que está numa temperatura maior. Então, a superfície vai fornecer energia para o fluido, certo? Então, percebam que eu tenho diferentes temperaturas na entrada, na saída e da superfície. Então, qual vai ser a temperatura desse fluido? Aqui dentro, a gente vai ter um perfil de temperatura, né? Então, se eu considerar que toda a superfície está a 120, então o que acontece no escoamento interno? Eu vou ter a formação da camada limite aqui na superfície de cima, também aqui na superfície de baixo, até que chega um ponto, o desenho ficou meio desproporcional aqui, né? Então, essa região aqui, ó, onde é o encontro das camadas limites, daqui até essa região, é uma região que eu chamo de entrada, e lá na aula, né, teórica, eu ensino vocês a como que eu posso calcular esse comprimento dessa região de entrada aí do escoamento, e daqui até o final do escoamento é o que a gente diz que o escoamento é completamente desenvolvido, tanto fluidodinamicamente, que se eu considerar a camada limite fluidodinâmica ou de velocidade, quanto termicamente. Então, se eu olhar para a camada limite térmica, então essa região, tirando o comprimento de entrada, a região de entrada, eu tenho a região de escoamento completamente desenvolvido termicamente. Então, eu consigo calcular, né, quais são esses comprimentos aqui, principalmente da região de entrada, porque se eu tiver na região de entrada, por exemplo, ele quer que eu calcule a temperatura no determinado ponto, eu estou na região de entrada, as correlações mudam, né? Porque vai depender se eu estou aqui dentro da camada limite, se eu estou fora da camada limite. Então, aqui as condições são um pouquinho mais complexas de resolver do que na parte do escoamento completamente desenvolvido. Então, só fazendo esses comentários adicionais que estão lá na nossa aulinha teórica, vou apagar isso aqui. Então, agora nós vamos fazer um balanço de energia. Então, eu vou pegar um pedaço aqui desse duto. Então, essa dimensão aqui que eu estou escolhendo, eu vou chamar de ΔX, é um tamanho ΔX aí do meu
da minha tubulação, da porção de fluido que está dentro dessa tubulação. Então, perceba, pessoal, o fluido que vai entrar nessa parte desse voluminho de controle que eu escolhi aqui, então ele vai entrar e vai trazer consigo uma energia, certo? Que eu vou chamar de taxa de energia Q1, ok? Então, vai entrar carregando essa taxa de energia que ele já trocou aqui anteriormente no escoamento, certo? Então, se ele entrou com uma taxa de energia, então o que acontece? O fluido que está dentro dessa parte, desse volume de controle em azul que eu delimitei aí, ele vai receber energia dessa superfície aqui, certo? Porque ela que está aquecida, concordam? Que eu vou chamar de Q2. Então, vai receber energia da superfície, ok? Vai aquecer e vai sair desse volume de controle aqui, carregando a sua taxa de energia Q3, ok? Então, o que a gente tem que identificar agora no nosso balanço de energia é quais termos vão ser importantes do balanço e como eu vou representar esse Q1, esse Q2 e esse Q3, certo? Então, a gente primeiro precisa fazer algumas hipóteses importantes aqui. Primeiro, lá no termo, vamos lembrar do nosso balanço, como que eu escrevo o balanço? A taxa de energia acumulada é igual à taxa de energia que entra, menos a taxa de energia que sai, mais a taxa de energia gerada, certo? Esse é o balanço completo de energia. Pessoal, mas nós vamos considerar aqui, vamos fazer uma hipótese de estado estacionário. Ou seja, eu vou considerar que eu não tenho um acúmulo, certo? Então, esse meu termo de acúmulo aqui vai ser zero pela hipótese 1, certo? E se a gente observar dentro essa porção de fluido que está aqui dentro, não há geração de energia. O que eu quero dizer com isso? Não há conversão de outras formas de energia em energia térmica. A energia térmica que ele recebe é aquela que vem da superfície que eu chamei de Q2, certo? Então, vou considerar aqui, ó, sem geração de energia. Então, eu posso vir aqui, o meu termo de geração também vai ser zero. Agora, os termos de entrada e saída, percebam que eu não posso simplificar, porque ele entra nesse meu volume de controle que eu delimitei aqui, com Q1, e entra Q2, e sai Q3. Concordam? Então, o termo de entrada e saída eu não posso colocar. Também posso vir aqui, se eu quiser, e colocar propriedades físicas constantes, tá? Também posso considerar. Mas, inicialmente, para o nosso balanço, o que a gente precisa é da hipótese 1 e 2, certo? Então, o que sobra aqui do meu balanço? Que a taxa de energia que entra é igual à taxa de energia que sai. Olhando para o desenho que a gente fez, então a gente sabe que o fluido que está delimitado ali, naquela volume de controle em azul, certo? Como que ele vai receber energia? Q1 mais Q2. Como que ele perde energia? Ou seja, o que está saindo de energia? É o que a gente chamou de Q3. Ok? Entendido até aqui, pessoal? Bom, então agora a gente precisa saber como nós vamos representar esse Q1, esse Q2 e esse Q3. Começando então pelo nosso Q1, então aquela porção de fluido, se a gente quer calcular a taxa da porção de fluido aqui em X, então vamos chamar isso aqui é X, e aqui então vai ser X mais ΔX, certo? Então, o meu Q1 está lá em X. Então, eu vou considerar a minha taxa de massa
vezes o CP vezes a temperatura em X. É lá o que a gente aprendeu na termodinâmica, né? Primeira lei. Taxa de massa, CP, vezes a temperatura em X. Concordam com isso? Concordo, Cruz. Muito bem. Então, eu vou abrir a minha taxa de massa aqui agora um pouquinho. Vou fazer uma análise dimensional do ponto de vista da taxa de massa, só para a gente abrir um pouquinho essa nossa equação. Então, pessoal, por análise dimensional, isso está lá na nossa aulinha teórica também. Taxa de massa é massa por tempo, certo? Então, se eu partir do ρ, ρ é massa por volume, certo? Comprimento ao cubo. Então, eu quero partir do ρ e chegar na minha taxa de massa. Então, eu preciso cortar este volume que está no denominador e dividir pelo tempo. Então, um dos caminhos é multiplicar pela velocidade média. O que é velocidade? Comprimento por tempo. Então, já corto aqui um comprimento e já consigo dividir por tempo. Para eu fechar minha análise dimensional, eu vou multiplicar por uma área, certo? A área é comprimento ao quadrado. Então, corto esse comprimento ao quadrado. Qual área, pessoal? Então, se a gente considerar que essa fluido que está entrando aqui, ele entra com uma velocidade média, então lá na nossa aula a gente viu como calcular esta velocidade média, a área vai ser a área perpendicular a esse vetor velocidade, que está nessa mesma direção que eu coloquei aqui o meu fluxo de energia, certo? Então, a área perpendicular é esta área aqui, área de seção reta, né? Então, esta área vai ser a área de seção reta. Lembra como que a gente calcula a área de seção reta? Opa! 4 não. Pi d ao quadrado sobre 4. Então, como a gente tem o diâmetro, né? Pi d ao quadrado sobre 4. Ok? Então, se eu substituir essa minha taxa de massa lá no meu Q1 e substituir a minha área, como que eu vou ficar com essa minha equação Q1 final? Então, vai ser ρ, velocidade média, π d ao quadrado sobre 4, calor específico, temperatura no ponto X, certo? Então, vamos guardar, vamos chamar essa nossa equação de 1. Na verdade, aqui, ó, vou chamar essa equação do balanço de 1, e o meu Q1 vou chamar de equação 2, só para a gente organizar bem a nossa solução, certo? Então, vamos guardar o nosso Q1 aí, por enquanto. Vamos para o Q2. Pessoal, vamos olhar ali o nosso desenho e entender o que é esse Q2. Então, esse Q2 está associado à troca térmica que existe entre a superfície e o fluido que está escoando. Ou seja, qual o mecanismo de transferência de calor eu tenho acontecendo ali no meu Q2? Convecção? Convecção. Então, é justamente o que nós estamos estudando, convecção. Então, tem que lembrar que esse Q2 aqui é o Q de convecção, certo? E como que a gente representa a convecção? Lei de resfriamento de Newton. Então, vai ser, como eu estou escrevendo em termos de taxa, né? Então, vai ser o meu coeficiente convectivo vezes a área. Qual a área, pessoal? Sempre a área perpendicular ao vetor. Qual o vetor que nós estamos falando aqui? O vetor fluxo, que é essa setinha aqui. Então, a área perpendicular a este fluxo de energia é a área lateral do cilindro. Olha na sua caneta aí, certo? Então, é a área lateral, toda essa lateral aqui da caneta, certo? Então, não é a área de seção reta.
Então, por isso que tem que separar bem quais são as áreas. Então, é a área lateral, vezes aí a diferença de temperatura. Então, temperatura da superfície menos a temperatura, então, no ponto X em que eu quero calcular esse fluxo de convecção. Qualquer ponto X ali que eu quiser calcular a minha convecção, certo? Lembrando que essa área lateral é πdl, certo? Então, nosso Q2 vai ser H πdl, T da superfície menos Tx, certo? Pessoal, esse L é o comprimento que a gente quer calcular do tubo, então é daqui que vai vir esse comprimento, mas como a gente inicialmente, depois eu vou representar isso para toda a tubulação, mas como eu delimitei esse volume de controle aqui que eu chamei de ΔX na dimensão L, então esse meu L aqui, eu vou substituir ele pelo meu ΔX, certo? Depois, na hora de integrar a nossa equação, que a gente vai ter que fazer isso, eu vou substituir as minhas condições de contorno, que são quais? Então, em x igual a 0, na entrada, a minha temperatura é T0, e no x igual a L, que é o comprimento, a minha temperatura é TL. As temperaturas são conhecidas, então eu consigo calcular qual é esse meu comprimento, certo? Então, só para a gente fazer toda a nossa composição do balanço, então, para ficar claro, de acordo com o que a gente delimitou do nosso volume de controle ali, só vou reescrever. Depois a gente vai substituir as condições de contorno válida para toda a tubulação. Ok? Então, essa é a nossa equação 3. Definimos o nosso Q2. Perfeito? E a nossa saída, então, também vamos considerar o escoamento, né? Então, a saída, o fluido lá que sai desse volume de controle, ele sai numa taxa de massa, com uma capacidade calorífica, vezes a temperatura aqui na saída do nosso volume de controle, que é o Tx mais ΔX, certo? Então, vai ser a taxa de massa, a capacidade calorífica, vezes a temperatura em X mais ΔX. Certo? Então, eu vou substituir lá as informações da nossa taxa de massa, que a gente já delimitou, que é ρ vezes a velocidade média vezes a área da seção reta, né? Então, é a mesma área na entrada e na saída, o tubo tem um diâmetro constante, né? Então, podemos substituir pelo mesmo diâmetro, mesma área lá na saída. Então, vai ser ρ, velocidade média, π d ao quadrado sobre 4, CP, TX mais ΔX. Nem precisava desse parênteses aqui, né? Ok? Vou conferindo aqui, né, para ver se não comemos barriga no nosso balanço. Muito bem, pessoal, temos todos os nossos termos do balanço representados. Então, vamos substituir aí as equações 2, 3 e 4 na nossa equação 1, que é a equação do balanço. Certo? Então, o que nós temos lá? Q1 é ρ, velocidade média, π d ao quadrado sobre 4, CP, temperatura em X, mais o nosso Q2, H, π, d, ΔX, temperatura da superfície menos Tx, igual ao nosso Q3. Rho, velocidade média, π, d ao quadrado sobre 4, CP, temperatura em X mais ΔX, certo? Então, nessa nossa equação zona aqui, o que a gente pode cortar?
π nós temos nos 3 termos, certo? Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então, posso cortar. E um diâmetro, 1D também, né? Tenho aqui esse quadrado e esse quadrado. Posso cortar também. Demais termos, não temos mais nada que podemos simplificar. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou passar esse termo negativo lá para o outro lado. Vou passar o meu H e o meu ΔX isso dividindo lá para o outro lado, então só vou reescrever esta equação, certo? Então, vou colocar em evidência já ρ, velocidade média, CP, D sobre 4, T de x mais ΔX, menos TX. Deixa eu colocar aqui. Vou deixar assim ainda. Temperatura da superfície menos o meu TX. Só conferir se eu não esqueci nenhuma variável aqui, né? Deixa eu conferir com a minha colinha aqui também. Ok. Pessoal, então, olha só, eu vou isolar algumas variáveis, eu vou passar esse ΔX dividindo, e toda essa parte constante eu vou passar lá multiplicando e dividindo lá para o outro lado. Então, o que eu vou isolar? E olha aqui que nós vamos obter aqui, TX mais ΔX menos TX, dividido por ΔX, é igual a H vezes 4, ρ, velocidade média, CP, vezes o diâmetro, temperatura da superfície, menos TX. Ok? Então, olha, pessoal, quero que vocês observem muito bem o que a gente tem nesse primeiro termo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar o limite nessa equação quando ΔX tende a zero, certo? Então, aqui, eu vou aplicar na primeira parte da equação o limite quando ΔX tende a zero. E se eu aplicar aqui esse mesmo limite, ó, o lado direito da equação não é função de ΔX, então vai ser o próprio resultado, certo? Então, podemos apagar isso aqui. Pergunta: qual é o resultado desse limite do termo do lado esquerdo da equação? Qual é o resultado desse limite? É a derivada, não é? A definição derivada. Muito bem, então nós temos aí a nossa própria definição de derivada. Então, a derivada de uma função com relação a x é essa função em x mais ΔX menos a função em x dividido por ΔX. É o limite disso tudo, né? Quando ΔX tende a zero. Então, a nossa função aqui no caso é a temperatura com relação a x, certo? Só vou reescrever aqui o resultado. Muito bem, pessoal. Então, nós já temos aí a nossa derivada pronta, nós vamos poder aplicar a nossa condição de contorno. Antes disso, eu preciso separar umas variáveis. Por quê? Para eu integrar esse dt e esse dx, percebam que eu tenho aqui, ó, uma temperatura função de x, certo? Então, isso aqui é muito importante. Outra coisa, pessoal, que eu quero fazer aqui também antes da gente resolver.
para facilitar essa nossa resolução aqui desse nosso problema, vocês concordam que eu posso reescrever essa equação dessa forma? É a mesma coisa? Então, eu inverti as minhas temperaturas e aqui, então, passou a ter um sinal de menos, né? Então, é a mesma coisa o que está do lado direito da nossa equação. Eu só inverti. Por quê, pessoal? Para facilitar na hora da gente resolver a integral, ok? Não concordam com o espaço matemático? Tranquilo? Ok? Então, posso agora separar as variáveis e aplicar as minhas condições de contorno, certo? Então, vamos só escrever as nossas condições de contorno para ficar bem clara. Então, a nossa condição de contorno 1 vai ser no x igual a 0, a minha temperatura é T0, que é 15 graus Celsius. E a minha condição de contorno 2 é em x igual a L, que eu não sei quanto é. Vai ser a minha temperatura, vai ser igual ao meu TL, que é igual a 115 graus Celsius, certo? Então, não vou resolver, não vou substituir numericamente ainda, vou substituir as variáveis e vou deixar para resolver, substituir a par numérica só no final, para não carregar esse resultado. Então, separando as minhas variáveis, dt Tx menos T da superfície vai ser igual a menos 4H, ρ, velocidade média CP, vezes o diâmetro, vezes o meu dx, certo? Então, desse lado, eu vou integrar com relação à temperatura, desse com relação a x, meu x vai de 0 a L, então, respeitando as posições, quando x é igual a 0, a minha temperatura é T0, meu x igual a L, a minha temperatura é TL, certo? Então, tem que resolver. Vou chamar de o meu Tx menos T, da superfície. Oh, meu Deus do céu, deixa eu... Aí, facilita. Então, meu du vai ser igual ao meu dt, certo? Então, a integral de 1 sobre o du é ln de u, né, mais constante. Então, nós vamos ter o nosso ln de u, que é tx menos t na superfície, variando de T0 a TL, que vai ser igual a menos H4 integral de dx. Tudo isso aqui é constante, né, pessoal? Então, sai da integral, dividido por ρ, velocidade média CPD. Já substituí, né? O x vai de 0 a L, então já substituí ali. Então, só colocando os nossos limites de integração. Então, termo positivo, TL menos T da superfície, menos o LN de T0 menos T da superfície, que eu posso escrever tudo aqui no mesmo LN, né? T0 menos T da superfície é igual a menos H4L, ρ, velocidade média, CP, vezes D, certo? Bom, para a gente resolver já e calcular o nosso L, perceba que a gente tem a taxa de massa, né? Então, se eu pegar aquela minha equação da taxa de massa, aqui, ó, esta equação, vou reescrever ela aqui embaixo, para a gente usar os parâmetros que a gente tem, né? Taxa de massa era ρ, velocidade média,
πd ao quadrado sobre 4. Então, eu só vou rearranjar, porque veja bem o que a gente tem aqui, ó. Opa, pera. Deixa eu fazer de novo. Vou escrever mais pertinho aqui, para facilitar. Então, olha o que a gente tem aqui. O ρ d sobre 4. Então, vou, de certa forma, isolar isso lá na minha equação da taxa de massa. Certo? Então, eu vou fazer ρ, velocidade média d sobre 4, vai ser igual a taxa de massa dividido por πd. Concordam? Então, se eu inverter, né, eu posso substituir esse 4 dividido por ρ, velocidade média d, por πd dividido pela taxa de massa. Então, a nossa equação final vai ficar TL menos T da superfície, T0 menos T da superfície, igual a menos π dl, sem esquecer o H, né? Dividido pela taxa de massa, CP. Vamos conferir aí se eu não comi nenhuma barriga. Isso aí. Ok, então vamos avaliar a nossa equação. Então, nós temos o TL, foi dado, nós temos o T da superfície, temos o T0 e temos o T da superfície, certo? Temos o diâmetro, temos o coeficiente convectivo, temos o CP e temos a taxa de massa. E a gente conhece, ou seja, qual que é a nossa única incógnita? O comprimento. Certo? Então, é só substituir todos os dados e calcular aí qual é o comprimento. Enquanto vocês fazem esse cálculo, só analisando essa equação aqui, né, antes de fazer o cálculo aí, vou dar um tempinho para vocês, se eles tivessem dado o comprimento e tivesse pedido qual é a temperatura lá na saída. Então, você só vai fazer o exponencial, né, vai fazer o inverso aqui do lado direito da equação, então tudo que está aqui dentro do parênteses vai ser igual a exponencial de menos tudo isso aqui. Certo? Então, é só trabalhar com essa equação. Então, eu consigo calcular qualquer uma das variáveis que ele me pedir. Posso calcular a taxa de massa para ter um parâmetro de projeto, né? Para saber quanto de fluido eu posso escoar, qual é a taxa de fluido que eu posso escoar para manter a temperatura do projeto, do equipamento, né? Então, vem o equipamento pronto, eu conheço o que vai ser o processo do meu equipamento, mas quanto de fluido eu posso escoar ali? Eu calculo a taxa de massa, certo? Então, um tempinho aí para vocês substituírem os dados, fazerem os cálculos e a gente valida o resultado, pode ser? Quem tem dúvidas aí é o momento de perguntar também. Enquanto vocês vão calculando, todo mundo que está aqui já fez a avaliação do docente pelo discente? Respondam aí no chat.
Tem que fazer, pessoal, tem que fazer. O prazo é até 6 de dezembro, tá? Para avaliação docente pelo discente. E outra coisa, pessoal, que eu mandei um e-mail hoje para todos os alunos do curso, é também uma avaliação do setor da coordenação do curso. Tá? Então, vocês podem entrar lá no portal do aluno, procurar a avaliação dos setores. E aí você procura o setor lá, COENC, e avalia a coordenação do curso. Então, essa avaliação também é bastante importante, tá? Deixe sua sugestão para a gente melhorar os procedimentos da coordenação, tá bem? Então, lembrem, por favor, pessoal, façam, preciso que vocês façam uma avaliação do docente pelo discente, especialmente, né? E também a avaliação da coordenação, da COENC. Coloquem aí um tempinho na agenda de vocês. Quando terminar a aula aqui, rapidinho, vai lá, faz a avaliação. Tem que almoçar, né? Mas pode ser depois do almoço, então não tem problema. O importante é que vocês façam. Senão acaba o prazo e vocês esquecem de fazer. Eu vou encher o saco, assim, de vocês, a full, até vocês fazerem. Todos. Lembrem de fazer a análise dimensional aí da equação também, tá? Isso aí, Valdir, 60,86 metros. Então, olha só, pessoal, esse resultado é um trocador de calor, certo? Então, sim, é um trocador de calor, e aí vocês depois vão estudar os trocadores de calor, né? Mas o comprimento da tubulação, seja ela como for, tá? Se ela vai fazendo, né? Ele é casco-tubo, né? Ele pode ir fazendo assim, ele pode ser um trocador de linha, enfim, aí vai depender. Então, o que importa é que o comprimento total dessa tubulação para dar para atingir essa temperatura na saída precisa ser de 60,9 aproximadamente metros. É bastante, mas é um comprimento comum para trocadores de calor, tá? Não tá nada fora do comum. Então, lembrem que quando vocês forem fazer OP2, vocês vão fazer exercícios semelhantes a esse aqui, né? É um exercício já bem aplicado, voltado para o OP2, esse exercício aqui, ok? Então, lembrem dessa aula de hoje. É bem legal, eu gosto bastante de fazer esse tipo de balanço, que ele não é complexo, é bem possível de fazer, são as equações simples, é balanço, análise dimensional, enfim, nós temos condições de trabalhar e vocês têm condições de fazerem esse balanço na prova, certo? Combinado? Dúvidas aqui, pessoal? Então, eu vou para o nosso segundo exercício da aula de hoje, que é, então, a parte da convecção natural, aula 17. É um exercício bem tranquilo também, basicamente é a aplicação dos números adimensionais. Então, o que diz? Um tubo horizontal com 8 centímetros de diâmetro externo, vamos riscar aqui, 8 centímetros de diâmetro externo e 6 metros de comprimento, utilizado para o transporte de água quente, atravessa uma sala cuja temperatura ambiente, em média, é de 20 graus Celsius. E pressão 1 atm. Dado que a temperatura externa do tubo é igual a 70 graus, estime a taxa de perda de calor por convecção natural. Então, aqui dentro da tubulação está escoando água quente, certo? E a temperatura ambiente aqui externa é de 20 graus Celsius. Ou seja, a superfície dessa tubulação vai estar aquecida
e vai trocar calor com ar externo a essa tubulação, certo? Então, a troca de calor por convecção está aqui, é externa. Então, se eu conheço essa temperatura da superfície que ele deu, ele disse que vai ser em torno de 70 graus, e conheço quais são as dimensões dessa tubulação, ele pede qual é a taxa de perda de calor. Certo? Então, vamos anotar os nossos dados. O diâmetro externo, 8 centímetros. O comprimento da tubulação é 6 metros. E ele quer saber qual é a minha taxa de perda de calor. Então, pessoal, entendido aqui que essa troca de calor, então, é com ar externo da tubulação. Então, aqui nós não vamos, ele não está pedindo para a gente resolver o escoamento interno. A gente nem tem dados para isso. Então, o que ele está pedindo para a gente resolver é a troca de calor por convecção natural, ele já está dizendo que é convecção natural aqui, da superfície com esse ar externo. Então, essa superfície vai aquecendo o fluido que está em contato com a superfície e vai provocando diminuição da densidade. Então, o fluido quente sobe, o frio desce, né? E isso provoca o movimento natural. Então, nós precisamos de algumas propriedades aí, e aí eu até recortei do livro aí algumas propriedades, porque eu quero fazer alguns comentários. Pessoal, quando a gente fala de convecção, e aí a gente quer saber a temperatura do fluido, como eu tenho uma variação de temperatura muito grande, lá no escoamento interno a gente viu, né? Temperatura que entra, temperatura que sai, temperatura dentro da camada limite, temperatura na corrente livre, temperatura da superfície. Então, são muitas temperaturas, e se a gente olhar especialmente para a temperatura do fluido, né? Ela vai sofrendo variação conforme eu vou crescendo aqui no meu eixo Y também, certo? Então, para a gente pegar as propriedades do fluido, então eu vou pegar as propriedades do fluido, mas em qual temperatura? A temperatura ambiente lá na corrente livre ou a temperatura da superfície? Então, dentro da camada limite, para a gente usar as propriedades do fluido dentro da camada limite, nós temos que calcular uma temperatura de filme, certo? Que é a média entre a temperatura da superfície e a temperatura da corrente livre, que é essa temperatura do fluido externo, né? Longe lá da superfície. Então, faço de fato uma média, né? Então, fazendo a média dessa temperatura de filme para o fluido, né, de 45 graus, 1 atm, então fui lá e peguei as propriedades do fluido. A condutividade térmica do fluido, a viscosidade cinemática, o Prandtl e esse beta. Esse beta, ele é um coeficiente que está relacionado aí às forças de empuxo, e ele é basicamente o inverso da temperatura de filme, certo? Que é o que foi feito aqui, o inverso da temperatura de filme, certo? Então, com essas propriedades, nós vamos tentar resolver esse problema. Então, basicamente, pessoal, para a gente resolver esse problema, a gente quer resolver uma taxa de convecção, certo? Porque essa superfície perde calor para o fluido por convecção natural, o próprio enunciado já diz. Então, nós vamos usar a lei de resfriamento de Newton, que governa a convecção, que é o coeficiente convectivo, vezes a área, já que é taxa, né? Temperatura da superfície menos a temperatura do fluido, certo? Então, a área vai ser a área lateral do cilindro, π dl, porque é a área perpendicular ao fluxo, tá aqui. A gente tem as dimensões dessa tubulação, tem temperatura da superfície, tem a temperatura do fluido. O que a gente não tem? O problema da convecção. Qual é esse coeficiente convectivo, esse coeficiente de convecção natural para esse problema? Então, para calcular o coeficiente, a gente precisa utilizar correlações, certo? Então, para achar o H, a gente precisa de uma
correlação adequada do número de Nusselt, certo? Só que, lembra lá, para a gente achar a correlação, correção não, correlação. Então, lembra que lá na convecção forçada externa, para a gente achar a correlação para Nusselt, o que a gente tinha que fazer primeiro? Calcular o número de Reynolds e definir se o nosso escoamento era laminar ou turbulento, ou numa faixa de transição, enfim, certo? Para a convecção natural, as nossas equações para o Nusselt, ele é dado em função dos números adimensionais, Rayleigh e Grashof. Então, o número de Rayleigh vai ser o Prandtl vezes o Grashof. Prandtl a gente já conhece, né? Aquele que relaciona difusividade térmica com difusividade de quantidade de movimento, e a gente já tem lá o nosso coeficiente. Então, o nosso número de Rayleigh, substituindo aqui o nosso número de Grashof. Então, essas equações, pessoal, para o Grashof, para o Rayleigh, não precisa decorar, certo? Então, isso a gente encontra em qualquer formulário de engenharia, né? Claro que número de Reynolds a gente decora de tanto que a gente usa. Agora, esses números adimensionais, é importante a gente entender o significado deles, né? Mais do que decorar como ele é calculado, tá? Então, vou colocar a equaçãozinha dele aqui. Então, tá aí, eu consigo calcular porque é gravidade, que a gente conhece, o coeficiente beta, que a gente tem, as diferenças de temperatura são conhecidas, então perceba, né, o número adimensional associado à convecção natural, como depende das forças de empuxo, e isso vai depender da temperatura, então eles são função da temperatura. O diâmetro, a viscosidade cinemática e o Prandtl. Então, eu tenho todas essas variáveis, eu consigo calcular o número de Rayleigh, certo? Então, posso dar um tempinho aí para vocês calcularem? Gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? E os demais parâmetros estão aqui. Vou colocar aqui para vocês pegarem os dados. Pode ser? Enquanto vocês vão calculando, eu vou abrir a nossa aulinha aqui de convecção natural para a gente dar uma olhada nas equações. O que a gente tem? Quando alguém tiver o número de Rayleigh calculado aí, coloca no chat para a gente conferir. Sempre é bom fazer análise dimensional também, né? Se o teu resultado não der adimensional, alguma coisa está errada. Isso aí.
1,87 vezes 10 à sexta. Perfeito. Então, pessoal, eu vou interromper aqui por enquanto esta aulinha e vou colocar lá o nosso PowerPoint da aula 17 para a gente dar uma olhada no que a gente tem de correlação lá, entender como que a gente vai calcular. Tá aparecendo aí já para vocês? Sim, prof. Então, olha só. Então, lá na aula a gente tem, pessoal, uma tabelinha com algumas sugestões de correlações para núcleo, certo? Para convecção natural. Então, aqui eu não tenho todas as correlações, ok? Então, outras correlações, se você tiver num caso que não está posto aí, a gente pode consultar o próprio Incrópera, a gente pode consultar o Welch, a gente pode consultar o Bird, então a gente vai consultar outros livros, né, para achar uma correlação adequada. Então, pensando nisso, no que vocês vão estudar depois, mais para frente no curso. De repente, vocês vão fazer um TCC, precisa calcular um coeficiente convectivo lá, vai procurar uma correlação e falar, não está aqui. Então, são muitas, né? Até hoje há estudos de novas correlações para diferentes parâmetros aí de processo que são aplicados, tá? Então, aqui tem algumas que a gente vai usar nas nossas listas de exercício aqui para aula, né? As demais, sempre é importante pesquisar na literatura. Então, olha só. Aqui o que a gente tem? Convecção natural externa, que é o que a gente está resolvendo. Placa, não é o que a gente quer, nem na vertical, nem na horizontal, então não é aqui. Cilindro, tá aqui. Cilindro horizontal longo. Então, então, qual é a condição dessa equação? Eu posso usar essa condição quando o Rayleigh for menor ou igual a 10 a 12, que é o nosso caso. Então, como a gente teve aí um Rayleigh em torno de 10 a sexta, nós podemos usar esta correlação. Então, nós vamos copiar esta equação aqui e vamos substituir os nossos termos. Então, pessoal, atenção com todos esses números que estão aqui elevados, 0,56. Então, tem bastante gente que erra a matemática, acreditem. Então, tenham atenção aí na hora de calcular o número de Nusselt por essa equação. E outra, não esqueçam aí, copiem, estou dando esse tempinho aí para vocês copiarem. Muito importante, tem o elevado ao quadrado aqui, ó. Tem bastante gente que na hora do nervoso de resolver a prova, enfim, esquece desse expoente. Tá bom? Então, cuidado. Então, vou dar um tempinho aí para vocês copiarem essa equação que nós vamos usar lá. Então, aí, o que nós vamos fazer? Calcular o Nusselt. Com o Nusselt, a gente calcula o H, né? Porque Nusselt é igual ao coeficiente convectivo vezes o comprimento, dividido pela condutividade térmica do fluido. Já copiaram? Vou retornar lá para nossa resolução, pode ser? Todos aí? Pode continuar, prof. Então, calculem o Nusselt por gentileza. Pela equação que eu apresentei a vocês. Uma coisa importante, né, pessoal? Percebam que o nosso fluxo aqui está na direção radial, né?
Então, o nosso comprimento característico aqui não vai ser o comprimento do tubo, vai ser o diâmetro. Certo? Você vai sempre olhar a direção do teu fluxo de energia. Então, como que a gente está perdendo calor aqui para a superfície, para o meio externo, o fluxo está na direção radial. Então, o meu comprimento característico aqui na hora de calcular o H vai ser o diâmetro, certo? E não o comprimento do tubo. Tem que ter atenção para não errar isso também. E aí, calculado Nusselt, né? Eu consigo calcular o H, porque o diâmetro é conhecido e a condutividade térmica do fluido também foi dado ali na temperatura de filme. Daí é só calcular o H. Com o H, eu volto na minha equação da convecção e calculo a taxa de perda por convecção. Perda de calor por convecção, certo? Tempinho para vocês resolverem os cálculos aí e a gente validar. Então, resultados parciais, Nusselt, 14,75, confere? Muito bem. Depois coeficiente convectivo e depois taxa de perda de calor por convecção. Coeficiente convectivo 4,98 watts por metro quadrado Kelvin. Confere. Então, percebam esse coeficiente convectivo, né? Se a gente comparar com o exercício anterior, o coeficiente convectivo que ele deu do exercício anterior era 800, eu acho, 800 watts por metro quadrado Kelvin. Olha a diferença de valor. Esse é 4, que ele era 800, na ordem da centena, esse da unidade. Professora, isso está certo? Eu posso validar pensando na física do problema? Então, o que você vai pensar? O exercício anterior era uma convecção forçada. Então, na convecção forçada, eu tenho uma bomba ou eu tenho lá um ventilador que força o escoamento do fluido. Então, geralmente, a velocidade de escoamento é maior. Então, isso faz com que o coeficiente convectivo seja maior também, porque lembra, coeficiente convectivo é muito difícil de determinar do ponto de vista experimental, enfim, por isso que a gente usa essas correlações, né, que dependem, que foram validadas empiricamente em cada condição experimental. Então, ele depende da camada limite, das propriedades do fluido, da velocidade, certo? Das condições da camada limite, então, portanto, vai depender da camada limite fluidodinâmica, ok? Então, por isso é que a gente consegue associar. Então, para a convecção natural, a gente espera que os coeficientes convectivos sejam bem menores do que a convecção forçada, certo? Porque a velocidade de escoamento desse ar vai ser muito menor, desse fluido, né? Vai ser muito menor do que a velocidade na convecção forçada. Certo? Então, esse tipo, quando eu peço lá na prova, pessoal, que eu pedi, então lembra que eu coloquei um quadrinho e coloquei os parâmetros lá de avaliação. Então, coloquei lá hipóteses, condições de contorno, equações, enfim, resultado e interpretação. Então, quem colocou só o resultado, perdeu pontinhos. Poucos pontinhos lá nesse tema, eu acho que era 0,5, né? Eu dei 0,3 para o resultado e 0,2 de interpretação. Então, perdeu 0,2, né?
Então, por isso que eu sempre discuto esses resultados com vocês. É esse tipo de interpretação que eu quero que vocês façam na prova também. Meu gato está passando aqui atrás. Quer dar oi para vocês. Vem dar oi aqui, filho. Enquanto vocês calculam aí, alguém já calculou a convecção? Você quer dar oi pro pessoal? Você quer dar oi? Dá oi pro pessoal. Oi, alunos da mamãe. Dá oi, filho, pra cá. Oi, eu sou o Mumu. Ele tem caminha para deitar, mas ele quer deitar aqui em cima. Muito bem, pessoal. Alguém já calculou a taxa aí? Vamos conferir. 375,6. Beleza. Watts, né? Muito bem, pessoal. Sobre este problema, dúvidas? Então, a mesma interpretação, né? Pensando, comparando com a convecção forçada, enfim. Já que o coeficiente convectivo para a convecção natural ele é menor, então as taxas de troca de calor, de perda de calor por convecção, elas também vão ser menores, certo? A gente também vai esperar taxas menores. Por se tratar de uma convecção natural, escoamento, velocidade, escoamento é menor. Geralmente o escoamento vai ser mais laminar, né? A gente não fala de escoamento laminar e turbulento, né? Porque a gente está pensando nas forças de empuxo. Dúvidas, questionamentos aqui, pessoal? Prof, esse conteúdo de convecção natural vai cair nessa prova? Boa pergunta. É que ela estava como complemento de carga horária, né? Ali no Moodle. Se ela está como complementação de carga horária, então não cai. Aqui. Deixa eu abrir até aqui o Moodle para confirmar. Vamos ver. Mas é importante, pessoal, vocês resolverem a lista de exercício aí de convecção natural também, tá? Não cai na prova. Na lista 9, tem alguns exercícios de convecção natural, tá? Então, é importante vocês saberem, né, para o contexto aí de vocês, da universidade. Então, para a prova, vocês não vão precisar exatamente, não serão cobrados sobre isso, mas é um conteúdo que não dava para deixar de fora, mesmo no na nossa turma mais concentradinha, né? Eu não tinha gravado esse exercício, então já resolvi aí com vocês. Obrigado por lembrar. Está lá em carga horária complementar, então não cai na prova. Certo, pessoal? Mais perguntas? Muito bem, então o que a gente tinha previsto para a aula de hoje era isso, encerrar essa parte de convecção. E semana que vem entramos em radiação térmica. Então, aqui eu já vou deixar um conselho, pessoal. Para entender bastante, a radiação térmica tem vários detalhes importantes que a gente vem lá da física. É um mecanismo de transferência de calor que se dá em função das ondas eletromagnéticas. Então, a minha sugestão, pessoal, é que vocês leiam a parte teórica do capítulo do livro lá de radiação térmica do Incrópera. Certo? Então, bem importante, se vocês conseguirem fazer, acho que é o capítulo 12, se eu não estou enganada, que é o primeiro, tem 2 capítulos de radiação térmica, acho que é o primeiro, que é o 12. Tentem já dar uma boa lida nesse capítulo, que aí o entendimento dos exercícios na próxima aula, vocês vão ver que vai ajudar vocês, obviamente, além de assistir as videoaulas. Combinado? Muito bem, pessoal, então eu vou dispensar vocês por hoje. Tenham aí um bom restinho de semana. Lembrem de fazer os testes de videoaula e as avaliações,
docente pelo discente e da COENC. Bom, um abraço e até mais. Tchau. Tchau, tchau.